Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uma revolução da vida. E essa revolução, ela não é em a gente amar Deus, mas de saber o quanto nós somos amados. Eu passei por essa revolução e quando eu descobri o quanto eu era amada por Deus, Jesus, foi incrível. Muitas transformações aconteceram na minha vida. E para a gente começar isso, eu quero abrir com vocês lá em Romanos 5:8, que diz assim: Mas Deus prova seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, a verdade é que todo mundo sempre me pergunta assim: Gica, como que eu provo, como que eu experimento desse amor? Intimidade, ele é algo individual, né? Exclusivo. Então, a forma que o Espírito revela para mim vai revelar diferente para você. Então, não existe uma fórmula, mas nós podemos meditar no texto. E quando a gente medita num texto, a gente abre a nossa mente para que o Espírito ilumine aquilo. Então, esse texto está dizendo de uma forma muito clara para mim e para você que Deus amou nós quando ainda éramos pecadores. Olha que incrível, quando a gente era inimigo de Deus, Ele já nos amou. Então agora, quando a gente se torna filhos de Deus, esse amor não tem como mudar. Eu não posso olhar para as circunstâncias e achar que o amor de Deus muda por mim quando eu faço algo ou deixo de fazer. Quando algo ruim acontece em minha vida, eu posso olhar para Deus e falar assim: acho que Deus não me ama. Quando eu acordo e topo o dedinho na cama, falo assim: Deus está zangado comigo, Deus está irado comigo. Não! Deus me amou e amou você quando nós éramos inimigos dele. Isso, gente, é surreal. Por quê? Porque a gente entendendo isso, agora nós, com a natureza de filhos, vamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada. Nada. Então, a maturidade nossa de cristão é saber que somos amados 24 horas por dia. Todos os dias da nossa vida nós somos alvo do amor de Deus, né? A maturidade está em saber que até mesmo quando a gente erra, quando a gente faz algo que não agrada o coração do Pai, você pode ter ousadia para declarar: eu ainda continuo sendo amado pelo meu Pai. Eu ainda sou amado. Por quê? Porque se você fecha o seu coração achando que Deus não te ama, então pronto, agora você transfere o problema dele para você. E aí você não consegue resolver, porque você não consegue chegar. Agora, quando você recebe desse amor e você declara que você é amado, você está livre para ele falar e ministrar o teu coração. Então, essa é a maior revolução da nossa vida, entender o quanto somos amados por Deus. Mas aí, sempre me questionam muito sobre a justiça de Deus, né? Tem o amor, mas tem a justiça. E aí? Deus é justo, então como que ele funciona? Como que ele age nessa situação? E eu quero falar um pouquinho com vocês, começando lá em Gênesis 2:16, que ele disse assim para Adão e Eva: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Olha a justiça de Deus. Deus, ele é justo, a palavra dele, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, lá no Jardim do Éden, ele falou assim para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que comer, morrerás. E, gente, essa morte não era uma morte física, porque senão Adão e Eva teriam morrido, já ali teria caído duro no chão. Mas não, era uma morte espiritual, uma morte que entrou em Adão e Eva e ela vem para mim e para você, passando de gerações a gerações. Agora, o que a gente precisa entender é que Deus ali, ele falou que a morte iria entrar, ou seja, ele não deixou de cumprir a sua palavra porque ele é justo. Mas Deus, então, ele entra num dilema, vamos dizer assim. Ele tem a justiça dele, que é a palavra dele, e tem o amor pelo homem. Gente, pausa um pouquinho aqui. A gente precisa também entender que
O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo e nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Tudo já aconteceu lá na eternidade. A gente agora está sintonizando o tempo de Deus com o nosso tempo aqui e as coisas acontecendo. Então é meio doido isso. Mas a verdade é que Deus, quando Ele olha para isso, Ele é amor, Ele é a própria fonte de amor, mas Ele é justo e Ele não volta atrás do que Ele fala. Ele permanece justo. Ele decide fazer o quê? Lá na eternidade, então, Ele vira para o Filho dele, Jesus, e fala: Jesus, você vai ter que ser morto. Porque eu amo tanto o homem, mas eu amo tanto o homem, que eu mesmo vou tomar a forma de homem para que eu cumpra toda a minha justiça em mim e então o homem possa voltar a se relacionar comigo, a ter a vida de Deus no espírito dele e a morte seja anulada de vez por todas. Então, Deus, gente, Ele é justo e Ele permanece justo, só que a justiça dele é Ele mesmo vir cumprir a justiça dele. Por isso que nós dizemos que a justiça de Deus, toda a sua justiça, caiu sobre Jesus, né? Romanos, deixa eu ver, 5:17, deixa eu abrir aqui, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam abundância de graça, dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou? A morte veio reinando. Por muito mais os que receberam abundância de graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora, quando eu e você recebemos a Jesus, nós estamos recebendo a justiça de Cristo para a nossa vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele mesmo veio e cumpriu. Agora a nossa parte é só receber. A gente recebe a justiça de Cristo e agora a gente reina em vida. E isso, dom, gente, é um presente. Foi nos dado, dom de justiça. Então, eu sou justo só porque Cristo, na cruz do Calvário, recebeu toda a justiça de Deus. Ele cumpriu tudo. Vamos lá para 2 Coríntios 5:21 também, que acho que é muito legal a gente ler. Que diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, a justiça de Deus caiu sobre Jesus. Lá na cruz do Calvário houve uma troca. Ele pegou nós os injustos, nós os impuros, nós os malditos, nós os inimigos de Deus, tudo. E ele deu tudo que ele tinha, que era dele, inclusive a sua justiça. Porque ele veio, ele cumpriu todas as exigências, todo o padrão de Deus. E aí ele foi naquela cruz e trocou. Essa é a grande revolução. A troca no Calvário que nos faz entender o quanto somos amados por Deus. Então, agora você é justo perante aos olhos de Deus, porque a justiça de Cristo agora foi dada para você. E o que você faz? Você recebe e crê ou você nega. E quando você então chega diante de Deus como um pecador, como a morte reinando ainda sobre você, como tendo representante o seu Adão, você está dizendo para Deus: eu não aceito o teu amor por mim e não aceito a tua obra na cruz. Então, gente, deixa essa revolução de amor inundar você. Você é amado, você foi feito justo exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Ele te ama e nunca mais invalide a obra da cruz se aproximando de Deus como um mero pecador. Você agora é justo e o que pertence a Cristo pertence a você, porque nós fomos feitos cordeiros com Ele em todas as coisas. Tá bom? Tchau, tchau!